Lei 8072, de 25 de julho de 1990, dispõe sobre os crimes hediondos nos termos do artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal e determina outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Código Penal, consumados ou tentados. Primeiro, homicídio, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado. 1A. Lesão corporal dolosa de natureza gravíssima e lesão corporal seguida de morte, quando praticadas contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o terceiro grau, em razão dessa condição. 2. Roubo. A. Circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima. B. Circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. C. Qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte. 1B. Feminicídio. 3. Extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte. 4. Extorsão mediante sequestro e, na forma qualificada. 5. Estupro. 6. Estupro de vulnerável. 7. Epidemia com resultado morte. 7A. Vetado. 7B. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. 8º. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. 9º. Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. 10º. Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação realizados por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitidos em tempo real. 11. Sequestro e cárcere privado cometido contra menor de 18 anos. 12. Tráfico de pessoas cometido contra criança ou adolescente. Parágrafo único. Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados: primeiro, o crime de genocídio. Segundo, o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Terceiro, o crime de comércio ilegal de arma de fogo. Quarto, o crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição. Quinto, o crime de organização criminosa quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado. Sexto, os crimes previstos no Código Penal Militar que apresentem identidade com os crimes previstos no artigo 1º desta lei. Sétimo, os crimes previstos no parágrafo 1º do artigo 240 e no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 2º. Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de: primeiro, anistia, graça e indulto. Segundo, fiança. Parágrafo 1º. A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Parágrafo 2º foi revogado. Parágrafo 3º. Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade. Parágrafo 4º. A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei 7960 de 89, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Artigo 3º. A União manterá estabelecimentos penais de segurança máxima, destinados ao cumprimento de penas impostas a condenados de alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais põe em risco a ordem ou incolumidade pública. Artigo 4º. Vetado. Artigo 5º. Ao artigo 83 do Código Penal é acrescido o seguinte inciso. Artigo 83. Inciso 5º. Cumprido mais de 2/3 da pena, nos casos de condenação por crime hediondo,
prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo, se o apenado não for reincidente, específico em crimes dessa natureza. Artigo 6º. Os artigos 157, parágrafo 3º, 159 caput e seus parágrafos 1º, 2º e 3º, 213, 214 e 223, caput e parágrafo único, 267, caput e 270, caput todos do Código Penal passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 157. Parágrafo 3º. Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 5 a 15 anos, além da multa. Se resulta morte, a reclusão é de 20 a 30 anos, sem prejuízo da multa. Artigo 159. Pena, reclusão de 8 a 15 anos. Parágrafo 1º. Pena, reclusão de 12 a 20 anos. Parágrafo 2º. Pena, reclusão de 16 a 24 anos. Parágrafo 3º. Pena, reclusão de 24 a 30 anos. Artigo 213. Pena, reclusão de 6 a 10 anos. Artigo 214. Pena, reclusão de 6 a 10 anos. Artigo 223. Pena, reclusão de 8 a 12 anos. Parágrafo único. Pena, reclusão de 12 a 25 anos. Artigo 267. Pena, reclusão de 10 a 15 anos. Artigo 270. Pena, reclusão de 10 a 15 anos. Artigo 7º. Ao artigo 159 do Código Penal fica acrescido o seguinte parágrafo. Artigo 159. Parágrafo 4º. Se o crime é cometido por quadrilha ou bando, o coautor que denunciá-lo à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Artigo 8º. Será de 3 a 6 anos de reclusão a pena prevista no artigo 288 do Código Penal, quando se tratar de crimes hediondos, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo. Parágrafo único. O participante e o associado que denunciar à autoridade o bando ou quadrilha, possibilitando seu desmantelamento, terá a pena reduzida de 1 a 2/3. Artigo 9º. As penas fixadas no artigo 6º para os crimes capitulados nos artigos 157, parágrafo 3º, 158, parágrafo 2º, 159, caput e seus parágrafos 1º, 2º e 3º, 213, caput e sua combinação com o artigo 223, caput e parágrafo único, 214 e sua combinação com o artigo 223, caput e parágrafo único, todos do Código Penal, são acrescidas de metade, respeitado o limite superior de 30 anos de reclusão, estando a vítima em qualquer das hipóteses referidas no artigo 224, também do Código Penal. Artigo 10º. O artigo 35 da Lei 6368 de 76 passa a vigorar acrescido de parágrafo único com a seguinte redação. Artigo 35. Parágrafo único. Os prazos procedimentais deste capítulo serão contados em dobro quando se tratar dos crimes previstos nos artigos 12, 13 e 14. Artigo 11. Vetado. Artigo 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 13. Revogam-se as disposições em contrário.